Muito bem. Tito capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e de purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, ainda na tua presença eu te peço que de uma maneira poderosa e impactante o Senhor fale conosco essa manhã por meio da tua palavra. Que o Senhor possa promover em nós toda a consciência, toda a transformação, toda a maturidade necessária para que nesse novo tempo possamos, como igreja, continuar testemunhando do Evangelho para a glória do teu santo nome, para que venha o teu reino em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, quando a gente para pensar a respeito desse novo tempo, de fato, parece que a vida ela não vai mais voltar ao ritmo que era antes, não só em relação aos hábitos que nós tínhamos, como a questão dos cumprimentos, dos abraços, a questão do próprio ritmo de trabalho também já não é mais o mesmo. Para aqueles que podem trabalhar e estão trabalhando, muitos já trabalham em home office, até por uma opção das próprias empresas. A questão de pessoas idosas viverem de uma forma mais reclusa, as mais jovens de alguma maneira ajudando, fazendo as compras, pagando as contas, tudo isso mexeu com a nossa estrutura social de maneira tal que nesse novo tempo, até para nós pensarmos sobre como deve ser a nossa estrutura da igreja, de maneira necessário reflexão, ponderação, é necessário nesse novo tempo, mas acima de tudo pensarmos dentro da palavra de Deus da igreja, de modo necessário realizar ponderação, é necessário nesse novo tempo, mas acima para nós buscarmos dentro da palavra de Deus da igreja, de modo necessário realizar ponderação, é necessário nesse novo tempo, mas acima para nós buscarmos dentro da palavra de Deus da igreja, de modo necessário realizar ponderação, é necessário nesse novo tempo, mas acima para nós buscarmos dentro da palavra de Deus da igreja, de modo necessário realizar ponderação. Isso é uma coisa que precisa ficar claro para nós. Uma vez então que entendemos que nós precisamos realizar as missões, é importante que nós nos vejamos como missionários. Uma vez das coisas que eu fiz questão de queremos realizar as missões no ano passado, nós trabalhamos nos vejamos como missionários. Essa uma vez das coisas que eu fiz questão de queremos realizar as missões no ano passado, nós trabalhamos nos vejamos como missionários. Uma vez das coisas que eu fiz questão de missionários. Aquilo que foi de alguma maneira nós Deus mas nós, em geral, temos a responsabilidade e o exercício de fazer as missões. Se nós não nos vermos como missionários, nós não temos condições de refletirmos a respeito do novo tempo. E na condição então de nos vermos como missionários, uma das principais práticas que nós não podemos abandonar sob nenhuma circunstância é a prática da santificação como testemunho público da nossa fé. Já parou para pensar que as pessoas te vigiam, as pessoas te observam, as pessoas analisam o seu comportamento? Então quer dizer, a igreja faz missões através de duas grandes frentes. A primeira das frentes, e a principal delas, é a proclamação, porque a palavra evangelho significa boa notícia. Então ninguém vive o evangelho, as pessoas vivem os princípios do reino de Deus com base na boa notícia do evangelho. Então a principal frente de proclamação do evangelho é a palavra mesmo, é a anunciação.
Mas a segunda grande frente é a vivência dos princípios do reino. Isto é, as pessoas precisam olhar para nós e perceber que o nosso estilo de vida está diretamente atrelado com aquilo que pregamos. Interessante, né? E nesse novo tempo, então, agora mais do que nunca as pessoas querem respostas. Agora mais do que nunca as pessoas têm necessidades, e as suas necessidades espirituais e emocionais são gritantes. Elas têm necessidade de entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, se isso tem a ver com a volta de Jesus, se isso não tem a ver com a volta de Jesus, se o mundo pode piorar, se a pandemia vai acabar, se ela nunca vai acabar. Então note o tanto de questionamento que tem, como o próprio vídeo colocou. E qual deve ser então a nossa postura? A nossa postura deve ser de considerarmos a santificação também como uma característica de capacidade missionária. Nós precisamos ter esse tipo de compreensão. E essa carta então de Tito é muito interessante, porque Tito, ele está sendo enviado aqui para uma comunidade local, para Creta, se eu não me engano. Ele está sendo enviado para essa comunidade local aqui, para essa igreja local, como um missionário. E como alguém que seria estabelecido como pastor por um período de tempo. Lembrando que quando a gente estuda sobre a biografia de Tito, ele contribuiu com Paulo naquela divergência que houve entre Paulo e os coríntios, em que Paulo precisou enviar Tito para tentar entender como estava a situação e ele dar retorno então da situação da igreja. Então Tito já era um companheiro missionário de Paulo e que já vinha trabalhando com ele antes e que já tinha então alguma experiência missionária. Então aqui nessa manhã nós devemos nos ver como esse Tito, como esse personagem, não como a igreja que está recebendo as instruções da parte de Paulo, mas como o missionário que está recebendo as instruções da parte do apóstolo. Por isso que eu disse que nós precisamos nos ver como missionários, como realizadores da missão na condição dos que oram, na condição dos que ofertam e na condição daqueles que são de fato enviados. E até mesmo diante da possibilidade de uma evangelização local, como a evangelização do nosso familiar, a evangelização do nosso vizinho, a evangelização do nosso colega de trabalho. Se nós nos vermos dessa forma, todas as orientações que Paulo está dando aqui para Tito, são orientações que nós temos condições de praticar hoje no novo tempo, para continuarmos realizando as missões. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Então, muito bem, o capítulo 2 ele é bastante interessante porque como se fosse uma orientação para a igreja local. Então, do versículo 1 até o versículo 10, eu tenho diversos grupos dentro da igreja e uma orientação de como deve funcionar. Então, da mesma maneira que a igreja na época de Tito devia funcionar conforme as orientações que Paulo deu, nossa igreja local hoje e todas as demais igrejas locais deveriam ou devem funcionar do modo como Paulo orientou Tito. Então ele vai falar aqui sobre como deve ser a conduta dos homens mais velhos, vai falar sobre como deve ser a conduta das mulheres mais velhas, vai falar como deve ser a conduta das mulheres mais novas, vai falar como deve ser a conduta dos rapazes, os homens mais novos, e finalmente a conduta dos escravos. Evidentemente que aqui Paulo não tem uma preocupação em promover uma reorganização social, e sim mostrar que aquele modelo que já existia era possível ser adaptado e adequado para que ele servisse como testemunho. E aí algo que chama bastante a minha atenção nas orientações que Paulo traz para Tito é o versículo 6 e o versículo 7, que nós não lemos, mas que serve como introdução para nós, que é: da mesma maneira encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino mostre integridade e seriedade. Então, em outras versões está dizendo o seguinte, que para que as pessoas acreditem na pregação do evangelho, que o seu ensino esteja diretamente relacionado com a sua forma de viver.
Então, se a primeira parte do capítulo é uma orientação sobre como deveria ser o procedimento da igreja, o testemunho da igreja, a segunda metade do capítulo, que é do versículo 11 até o versículo 15, é o argumento teológico de Paulo mostrando como seria possível que a igreja testemunhasse. Então esse testemunho vem a partir da graça e da noção de santidade. Então, precisamos entender que a santidade faz parte da realização da obra missionária. De nada adianta, e isso é muito sério, queridos, a primeira frente não é a proclamação, a principal não é a proclamação, mas de nada adianta eu proclamar sem testemunhar, porque as pessoas depois não ouvirão o restante da minha proclamação, porque entenderão que há uma incoerência entre aquilo que eu anuncio, entre aquilo que eu ensino e aquilo que eu vivo. Então isso é muito, muito grave, gente, e é muito importante. Nós precisamos ter esse tipo de consciência, de que essas pessoas só nos ouvirão mediante o testemunho público que nós dermos. Eu me lembro que eu estudei com um pastor, que ele, na sua juventude, trabalhava como lojista, como vendedor. E uma vez, 2 funcionários discutiram lá, brigaram, e ele foi separar a briga e tentou pregar para os 2. Aí um dos rapazes virou para ele e falou assim: olha, se ser crente é como é você, então eu nunca quero ser crente. E aí naquele momento ele caiu em si, e ele chorou amargamente, e ele orou pedindo perdão ao Senhor, e ele se consertou com Deus de tal maneira que depois disso ele passou a tentar, pelo menos honestamente, dar com a sua vida testemunho daquilo que ele pregava. Alguns anos depois ele veio se tornar pastor, e hoje a igreja dele é numericamente falando, uma das maiores igrejas da região de Contagem. Bom, então daqui nós temos alguns ensinos para a realização da missão nesse novo tempo. Já que nós aprendemos que a santidade também faz parte da realização da obra missionária, a primeira lição é que a santidade nas missões começa considerando o valor da graça de Deus. Veja o que diz o versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando nós vamos para o original, para o grego, essa graça aqui, ela tem um duplo significado. A primeira delas diz respeito a uma benevolência de Deus, o Pai, e de Cristo para com os homens. Isto é, aquele favor imerecido. Deus decidiu salvar os homens. Deus decidiu salvar. Ao mesmo tempo, essa graça tem a conotação de uma disposição generosa entre os próprios seres humanos. Então, uma vez que eu entendo que Deus me salvou, que o favor imerecido dele veio sobre a minha vida, uma das maneiras de realizar a missão é ser generoso com o outro, é ser misericordioso com o outro, é olhar para o outro entendendo que nele há pecado, que nele há corrupção, que nele há falhas, mas ele é alguém que carece dessa mesma graça salvadora. Então, da mesma maneira que eu fui salvo, eu devo me posicionar com generosidade, ajudando-o nas suas necessidades, mas não apenas isso, sendo generoso no sentido de proclamar para ele esse evangelho, anunciar para ele essa salvação, para que ele também seja resgatado pela graça de Deus. Então é muito interessante, porque a gente fala sempre em graça de Deus o tempo todo, como se a graça viesse só da parte de Deus. Mas a partir do texto de Tito, nós descobrimos que nós podemos ser instrumentos da graça. Ou seja, no momento em que de repente eu estou pregando para o Marcos, se ele não é regenerado, eu estou usando de graça para com ele, conforme o texto. Então a razão pela qual os homens, as mulheres, as jovens e rapazes e moças deveriam formar uma igreja que desse testemunho é porque a graça se manifestou salvadora vindo da parte de Deus, e é nossa responsabilidade como igreja na execução das missões sermos graciosos com as demais pessoas anunciando o evangelho. Amém?
Então a primeira coisa que a gente leva em consideração então é a santidade na missão começa considerando o valor da graça de Deus. Ou seja, uma igreja só é santa ao ponto de viver os princípios do reino de Deus se ela pratica do anúncio do evangelho, sendo graciosa com os outros, como Deus foi gracioso com ela. Então a proclamação do evangelho também se torna um meio de graça. Nós estamos tão acostumados a falar em batismo e ceia como meio de graça, né? O estudo das escrituras e o jejum e a oração como meio de graça, mas nós nos esquecemos que um outro meio de graça santificador sobre a nossa vida é a proclamação do evangelho. Então a igreja vai sendo gradativamente santificada e vai amadurecendo à medida em que ela vai proclamando o evangelho e realizando as missões. O segundo grande ensino é que a santidade nas missões se baseia no desejo do estabelecimento definitivo do reinado de Jesus. Vou repetir, a santidade nas missões se baseia no desejo do estabelecimento definitivo do reinado de Jesus. Vejam o que diz os versos 12 e 13. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tem algumas expressões aqui que são maravilhosas, né? Elas enriquecem nos mostrando como podemos ser santificados ao mesmo tempo que realizamos a missão. A versão aqui diz que ela nos ensina. Uma outra versão diz ensinando as pessoas a renunciar a uma vida ímpia. Esse ensinando aqui tem a ver com o modo como um pai educa um filho. Como é a educação que um pai promove para um filho? É uma educação 100% comprometida na formação do caráter e da cidadania dessa criança. Todo pai que se preze, toda mãe que se preze sabe que a educação do seu filho demanda integralidade, demanda tempo, demanda se dedicar, demanda ter uma preocupação em ensinar não só os princípios sociais, não só a ciência formal, mas ensinar também princípios de caráter, princípios de comportamento, mas acima de tudo, no caso dos pais cristãos, ensinar sobre Deus e a sua palavra. Então, Tito estava sendo incumbido de gastar tempo com as pessoas que precisavam ser ensinadas a respeito do evangelho. Nós precisamos gastar tempo com a nossa família, gastar tempo com o nosso vizinho, gastar tempo com os nossos amigos, gastar tempo com os colegas de trabalho, evidentemente que com sabedoria, dentro daquilo que é possível, né, nas relações que nós temos, mas nós precisamos gastar tempo no ensino do evangelho com as pessoas. Eu me lembro que com 15, 16 anos, foi a época que eu me rendi a Cristo. A igreja batista que eu congregava tinha o hábito de, uma vez por semana, ir à casa dos novos convertidos, gastando 1 hora da sua noite ensinando os fundamentos da fé cristã. Então já tinha escola bíblica dominical, já tinha o culto, já tinha um evangelismo que acontecia aos sábados, e durante a semana um grupo saía da igreja, ia para a porta do templo, saía de suas casas, ia para a porta do templo, ia para a casa das pessoas ensinar. Hoje, graças a Deus, nós temos a visita no lar, nós temos o estudo bíblico no lar, mas ainda assim, se nós tivermos oportunidade, devemos gastar tempo no ensino dessas pessoas. Quando eu gasto tempo, quando eu me esmerilo, quando eu me dedico, quando eu preparo o estudo, quando eu estudo, o que eu estou fazendo? Eu estou realizando missões. E no momento que eu estou realizando missões, ao mesmo tempo, eu estou sendo santificado. A igreja local está sendo santificada.
Cada um que realiza isso está sendo santificado junto daquele que inclusive recebe o estudo, que por sua vez também está sendo santificado. E além disso, além do ensino, o ensino ele não se baseia apenas nessa educação da criança e no conteúdo, mas há duas grandes nuances aqui. Primeiro, abandonar o estilo de vida ímpio. Abandonar o estilo de vida ímpio ou as impiedades seria desconsiderar os interesses e prazeres pessoais naquilo que não glorifica a Deus. Note, é óbvio que quem nos fez capazes de desejar as coisas, até mesmo para nós nos envolvermos na criação e produzirmos cultura, foi o próprio Deus. Mas o pecado gera uma distorção tal, uma distorção tamanha, que os nossos desejos começam a se voltar para ídolos e para aquilo que não glorifica a Deus. Então, abandonar um estilo de vida ímpio seria abandonar um prazer ou um interesse pessoal que não glorifica a Deus. Agora repare o detalhe. Tito está sendo orientado a dizer isso para quem? Não é para quem ainda não é convertido. Está sendo orientado a dizer isso para a própria igreja e para aqueles que forem novos convertidos. Então, é que interessante isso. Então eu não só ensino isso para quem não é convertido na hora de realizar a missão, mas eu ensino isso também entre nós, entre os já convertidos. Significa que nós lutamos diariamente com o pecado e há uma possibilidade de nós voltarmos a praticar algum tipo de impiedade, razão pela qual então devemos buscar por essa santidade na missão. Nós não podemos perder a santidade como marca registrada de uma igreja comprometida com o reino de Deus na hora de realizar a missão. Do contrário, isso aqui vai virar um clube. Por isso que a realização da missão, como eu disse, em primeiro lugar é pela proclamação, mas em segundo lugar é pela vivência dos princípios. E a vivência dos princípios vem na busca pela santificação, vem no compromisso pela santificação. Estamos entendendo, queridos? Amém? Então eu não apenas abandono esse estilo de vida ímpio, mas eu sou chamado a viver com sabedoria, justiça e devoção, e sou chamado a ensinar os outros a viver com sabedoria, justiça e devoção, que significa viver moderadamente, de forma justa e de forma piedosa. Moderadamente, isto é, se o versículo anterior me mostra, se o texto anterior me mostra que eu devo abrir mão da impiedade, então moderadamente é o resultado, é a conexão do argumento de Paulo. Uma vez que eu não vivo segundo os meus desejos desenfreados, qual é a forma correta então de viver? De forma moderada, de forma sábia, sabendo até que ponto eu posso levar os meus desejos adiante e até que ponto os meus desejos entram em conflito com a palavra de Deus, de modo a me levar a cometer algum tipo de impiedade. Então, para que eu não cometa impiedade, e em outras versões falam a respeito da concupiscência, né, que seria esse desejo desenfreado, então eu tenho que ser moderado, eu tenho que procurar exercer a justiça e tem que ser de uma forma devota, piedosa, isto é, dedicada ao Senhor Jesus em primeiro lugar. Dedicada ao Senhor Jesus em primeiro lugar. E qual é o resultado disso então? Quando eu faço a missão, tendo a preocupação de viver os princípios do reino de modo santo, eu posso aguardar esperançosamente a manifestação da glória de Cristo, conforme o versículo 13, maravilhoso, né? Então qual é a nossa base e ao mesmo tempo qual é a nossa esperança, qual é a nossa motivação para a gente viver de forma santa na missão, fazer a missão de forma santa? Jesus vai voltar. Temos um compromisso com Ele. Ele prometeu que ia voltar. Ele prometeu que ia nos buscar. Essa é a nossa garantia. Essa é a legitimidade, a validade e a razão pela qual vale
vale a pena abrir mão dos nossos interesses pessoais quando eles não glorificam a Deus. Jesus vai voltar. Olha se isso é maravilhoso. Até lá, só precisamos de viver de forma santa para poder realizar a missão. Finalmente, a terceira grande lição é que a santidade nas missões leva em consideração o sacrifício de Jesus. Vamos ver o que diz o verso 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Muito interessante, né? Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz que pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós, é um presente de Deus, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Entretanto, o verso 10 diz que ainda assim Deus criou as boas obras para que andássemos nelas, as praticássemos. Por que devemos praticar as boas obras? Não para sermos salvos, não em testemunho diante de Deus, porque Deus foi quem nos salvou, já nos conhece. A boa obra é o testemunho público de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o testemunho público de que nós buscamos santidade. É o testemunho público de que nós realizamos a missão com a proclamação e com a vivência em santidade. E Deus estabelece então um povo para si, como o texto diz aqui. Então perceba o que diz o texto aqui. O verso 14 diz que ele se entregou por nós para nos remir de toda injustiça, de toda iniquidade, melhor dizendo. Em outras versões nos diz assim, para nos libertar do pecado. Muito interessante, né? Lá no Evangelho de João, Jesus deixa claro o seguinte: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Cristo decidiu cumprir o propósito eterno do Pai de salvar seres humanos para que eles vivam agora eternamente glorificando e agradecendo a Deus por essa salvação na presença da própria Trindade. Eu já dei um estudo bíblico aqui sobre isso, que o fim da santificação nada mais é do que eu vou usar um termo técnico, mas eu vou explicar, a pericorese. A pericorese nada mais é do que a relação que existe harmônica entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se der o fim da santificação, que nós fomos entregues diante de Cristo e atingirmos a perfeita varonilidade, isto é, formos perfeitos como Jesus é, não significa que seremos deuses, significa que não haverá mais pecado em nós. E uma vez que não houver pecado, finalmente gozaremos plenamente, 100%, de forma absoluta, de toda a forma de comunhão que existe entre Pai, Filho e Espírito. Nós somos chamados para essa relação pericorética, somos chamados para experimentar essa relação plena de felicidade, de alegria, de gozo e de satisfação que o Pai, o Filho e o Espírito têm consigo e entre si, e que eles têm conosco, e nos darão a possibilidade de finalmente nós termos toda a forma de prazer neles. Esse é o fim da santificação. Até lá, como fazemos? Realizamos a missão em santificação, proclamando, mas também dando testemunho dos princípios do reino com a nossa vida, mostrando então, como nós cantamos aqui hoje de manhã, né, as várias canções que nos levam a entender que o nosso gozo final, nossa satisfação final está no Senhor Jesus. Amém? Estamos entendendo? Portanto, olha só que conexão perfeita, que argumento perfeito do Paulo. A santidade na missão começa considerando o valor da graça de Deus, isso é, Deus me salva e eu tenho que ser instrumento de salvação do outro. A santidade das missões se baseia no desejo do estabelecimento definitivo do reino de Deus, isto é, uma vez que eu fui resgatado por essa graça e entendi quem Cristo é, eu desejo que Ele reine de forma operosa, definitiva, para todo sempre.
também leva em consideração que a santidade na missão se baseia no sacrifício de Cristo. O tempo todo eu estou pensando no que Jesus fez por mim. O tempo todo eu estou sendo grato por aquilo que Jesus fez por mim. O tempo todo eu sou impactado por essa decisão voluntária entre Pai, Filho e Espírito, de não apenas nos criar, mas também de nos salvar. E a consequência então desse sacrifício de Jesus é não apenas nos remir de toda a impiedade, mas também nos purificar e nos fazer um povo exclusivamente seu. Não é isso que diz a promessa e a orientação de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Passamos a pertencer a Ele com esse objetivo de nos relacionarmos e convivermos com eles eternamente. Então, pensando na santidade como parte da realização da obra missionária, eu te pergunto, você se vê como um missionário? Porque se você não se vê como um missionário, você não vai conseguir ver a santidade na missão. Você tem ideia da responsabilidade que você tem de fazer a missão através de ser gracioso com o outro, proclamando o evangelho para o outro, como Deus foi gracioso com você? Ou você acha que isso é uma responsabilidade apenas do seu pastor ou do missionário institucional? O quanto você está disposto a ensinar e se dedicar ao outro como um pai se dedica a um filho? O quanto você está disposto a abandonar o estilo de vida ímpio e viver com sabedoria, justiça e devoção? Isso não são respostas que você vai dar para mim, são respostas que você vai dar para Deus. A melhor parte é que Ele já sonda o seu coração e já sabe, já conhece. Então, se você quiser falar com Ele a respeito do assunto, Ele já sabe a resposta. Se você não quiser falar por constrangimento, Ele sabe a resposta do mesmo jeito. E aí você vai ter que pedir que Ele mude então a sua vida e o seu caráter, se você estiver tendo alguma dificuldade com essa disposição. E finalmente, você reflete diariamente no que Jesus fez por você? Quem é esse Jesus? Ele é um meio para você adquirir as coisas? Ou Ele é o fim, o alvo da sua vida, da sua existência, do seu fôlego de vida, da sua adoração? Aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda a magnificência. Aquele que você não tem adjetivos, te faltam palavras para contemplar e adorar e louvar e bendizer e se render e finalmente reconhecer que Ele é tudo e que é Ele que dá sentido para a sua existência. Você reflete sobre o que Jesus fez por você? Se você refletir, você tem condições de fazer uso da santidade na missão. Então a missão, nesse novo tempo, ela não muda. Ela continua sendo o alvo de Deus, o propósito de Deus em salvar pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. E as missões que são de nossa responsabilidade também não mudam. Ainda que tenhamos a necessidade de nos adequar socialmente para esta proclamação, mas tem um princípio que não muda na adequação da proclamação: o estilo de vida santo. Pregarmos conforme vivemos, vivermos conforme pregamos. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por essa manhã. Muitíssimo obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por podermos pensar como igreja na responsabilidade que está incumbida sobre nós, como Paulo incumbiu a igreja de Creta para Tito, a responsabilidade que estava sobre Tito, a responsabilidade que estava sobre cada um daqueles irmãos. Nós descobrimos essa manhã, ó Deus, que somos um povo exclusivo de propriedade do Senhor, porque o Senhor Jesus nos resgatou para si. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar que a graça, a noção de graça é a base principal então para a realização das missões, e que a partir disso então devemos buscar um estilo de vida santo
para que aquilo que pregamos esteja em conformidade com aquilo que vivemos e vice-versa. Muito obrigado, meu Deus, por nos ensinar então que a santidade faz parte da realização das missões e que o Senhor possa colocar temor do Senhor no nosso coração e desejo de não apenas proclamarmos então o Evangelho, mas vivermos os princípios do reino para a glória do teu santo nome. Continue abençoando a vida do pastor Velber, responsável, Deus, pela missão junto do Giovanni e de todos os nossos irmãos integrantes da JAMEC, que o dia de hoje, ó Deus, possa refletir, meu Deus, o teu desejo na missão para a glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Obrigado, Deus abençoe a vida de vocês.